Tentar resolver questões sem antes estudar a teoria, de fato, não é uma tarefa simples. Por isso, no vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre o seguinte assunto: é possível estudar por questões sem antes ter tido contato com a teoria? É possível ir direto para as questões sem antes ter estudado ali a teoria, sem ter tido o contato com uma base teórica? Esse é um tema polêmico, mas eu quero responder essas dúvidas, quero responder essa pergunta com base em conhecimento científico extraído do livro Fixe o Conhecimento. É um livro que eu utilizo para produzir conteúdo aqui no canal e falar sobre estudo ativo, como a gente pode aprender mais em menos tempo e fixar todo o conhecimento na nossa memória de longo prazo. Ao final do vídeo eu vou compartilhar a minha experiência, como eu gosto de estudar, como eu fui aprovado em concurso público, como que eu utilizo as questões, se é antes de ver a teoria, se é depois. Eu quero conversar com vocês sobre isso, mas antes de passar a minha experiência, eu quero contextualizar falando sobre alguns conceitos muito importantes. O primeiro conceito é termo de geração. O que é um termo de geração? Segundo diversas pesquisas, termos de geração é um conceito que estudiosos do cérebro humano deram para o ato de o estudante tentar solucionar um problema, resolver uma questão, sem mesmo antes ter tido contato com a solução, isto é, sem ter tido contato com uma base teórica. Então, isso é termo de geração. E o que o termo de geração faz no nosso cérebro, faz na nossa memória? O termo de geração ele prepara o terreno. Como assim ele prepara o terreno? Quando nós estamos lendo um determinado assunto em um livro, em um PDF, nós não sabemos o que é importante. O nosso cérebro não sabe no que focar, no que priorizar. Então, quando nós entramos em contato ali com um problema, com uma pergunta, com uma questão de prova, o nosso cérebro ele acende uma lanterna. Essa lanterna, essa luzinha é o termo de geração. É o ato de preparar o nosso cérebro para solucionar um problema sem antes mesmo saber a resposta desse problema. Então você pode notar que quando você lê uma questão sem antes mesmo saber da resposta e depois você vai no texto conferir qual é a resposta ou estudar sobre o assunto, você vai com a cabeça muito mais focada. O entendimento, a absorção vai ser muito mais simples, mais fácil, porque o seu cérebro sabe exatamente o que extrair do texto, ele sabe exatamente o que focar. Então o estudo não vai ser um estudo passivo, onde você vai ler e vai deixar um monte de informação importante passar. Você vai direto na informação que interessa. Aí que nós entramos em um outro termo chamado estudo reverso. Eu ainda quero gravar um vídeo só para falar sobre estudo reverso. No mundo dos concursos é muito utilizado essa expressão, estudo reverso, para aprender através de questões. Então, como funciona? Mais ou menos funciona da seguinte forma: o estudante vai lá, estuda a questão, lê o comentário do professor, extrai ali um conhecimento e depois disso ele vai para a teoria. Então, ao invés dele fazer o ciclo teoricamente normal, teoria e questões, o estudante vai fazer o contrário. Questões e depois a teoria. Isso é o estudo reverso, é um estudo que muitos estudantes já se adaptaram, muitos estudantes utilizam o estudo reverso e conseguem ser aprovados em concursos, serem aprovados em vestibulares. O estudo reverso realmente ele funciona. Eu gosto muito do estudo reverso e eu quero compartilhar aqui agora um pouco da minha experiência
como concurseiro, como aprovado em concurso público. Eu quero compartilhar um pouco do que eu faço, do que eu sempre fiz. E eu já tentei de tudo, como eu já falei no canal aqui, eu já tentei diversas técnicas de estudo. E atualmente eu me identifico muito com o estudo reverso. Eu gosto de estudar muito por questões. Mas eu quero dizer, deixar bem claro, que o que funciona para mim, de repente não funciona para você. Porém, porém, por isso que eu gosto da ciência. Por quê? Pega-se um grupo de estudantes versus outro grupo de estudantes, faz-se um teste e vê qual grupo se sai melhor. Então, o que funciona para a maioria vai funcionar para a maioria, isso não tem como se discutir. E o que foi comprovado? E esse termo de geração que eu citei no início do vídeo é extremamente poderoso. O ato de você ter o contato com o problema sem saber da resposta prepara o seu cérebro para aprender mais rápido. Então, e é por isso que eu gosto de estudar através de questões. É claro, ter uma base teórica é fundamental. Quando nós estamos estudando para concurso público, a gente começa a enfrentar prova atrás de prova e a gente já, quando você já está um tempo na estrada, você já pega o jeitão ali de como estudar a parte do direito, você já tem uma boa base ali de português, de raciocínio lógico matemático. Quando você chega nesse ponto, não há necessidade de você ficar batendo muito na parte teórica. Você pode ir direto para as questões. Questões comentadas. É o que eu gosto de fazer. Eu gosto de estudar através de questões comentadas. Eu leio a questão, mesmo se eu não saber a resposta, eu tento responder. Aí vamos supor que eu errei. Eu vou lá no comentário do professor. É importante você estudar por questões que tenha comentários de professores, ótimos comentários. Hoje em dia, aí nesse site de questões, existem comentários que são uma verdadeira aula. Então, meio que essa parte de você pular a parte teórica, hoje em dia isso não existe. Mesmo se você for em um PDF aí desses cursos famosos, você vai ver que o comentário dos professores é uma verdadeira aula. Às vezes é uma aula melhor do que a própria teoria. Então, por isso que atualmente eu gosto muito de estudar primeiro por questões, depois eu vejo o comentário do professor, porque eu sei que os professores estão caprichando muito nos comentários de questões. Está valendo muito a pena estudar dessa forma. Eu consigo utilizar o termo de geração, preparar o terreno e depois ir direto no ponto que me interessa. Eu aprendo ali e não erro mais a questão. É claro, depois eu insiro no meu Anki Flashcard, que é meu aplicativo de revisão, que organiza todas as minhas revisões. Canso de falar aqui no canal sobre esse aplicativo, ou melhor, eu não canso de falar, porque eu sempre falo nele e vou continuar falando. E com isso eu consigo aprender muito mais rápido e garantir que todo esse conhecimento estudado fique fixado na minha memória de longo prazo. Então, é essa a minha experiência aí com o estudo através de questões, o estudo reverso. Eu gostaria de saber como você está estudando atualmente, se você estuda através do estudo reverso, se você gosta de estudar primeiro as questões e depois a teoria, ou se você estuda primeiro a teoria e depois estuda as questões. Comenta aqui, e é óbvio, lembrando que não existe uma regra unânime, cada um vai se adaptar a estudar de uma forma. Isso que é lindo no mundo dos estudos e que eu gosto de conversar aqui e trocar essa experiência com a galera que acompanha o canal. Então, vamos trocar uma ideia, deixa aí nos comentários, deixa o seu like que vai ajudar muito aqui o canal, inscreva-se aí se ainda não é inscrito e até o próximo vídeo, hein? Fui!